Essa madrugada Deus me deu um sonho. Eu sonhei que sabe aquelas garagens que são, vamos supor, tem mais de um andar, né? Que você tem que subir como se fossem uma aspiral? Será que é assim que eu vou... Você tem que subir de carro, né? Vamos supor, pro segundo andar da garagem, né? E aí o caminho é assim, e aí tem aquelas muretinhas. O sonho que eu tive é que não era uma subida, era um círculo, né? Como se fosse um anel. As pessoas estão me olhando. Como se fosse um anel. Eu só tô lembrando dessa garagem por causa das muretinhas. E era um círculo assim, mais ou menos um oval, assim, né? E tinha essas muretinhas. E no meio tinha uma multidão de pessoas. Eram muitas pessoas. E todas elas estavam orando ao mesmo tempo. E elas oravam fervorosamente. A oração parecia uma só voz. Oravam e oravam, oravam. E embaixo do círculo tinha um brilho, só que era dourado, como se fosse ouro. No meu entendimento que eu tive no sonho, é que era um ouro, sabe? Um ouro. O brilho do ouro ali, embaixo do círculo. Eu olhava assim, eu tinha a visão de cima. Eu olhava assim e eu via assim aquele brilho dourado embaixo do círculo, aquelas pessoas no círculo ali, orando, 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 assim, fervorosamente. E aí eu comecei a orar em línguas, e orava em línguas, e orava, e era tão alto, era cada vez mais alto, que quando eu acordei assim, pegando fogo. Meu corpo. Ah, um detalhe, quando eu começava a orar em línguas e cada vez mais alto, parecia que eu estava flutuando. E quando eu acordei, meu corpo, meus braços estavam dormentes, minhas pernas estavam meio que dormentes, sabe? Quando vai adormecendo o corpo, não tá totalmente. Mas sabe, assim, fica inquieto, assim, a gente fica querendo mexer, né? E eu acordei assim, pegando fogo de madrugada. Eu acordei antes do meu celular despertar, né? Que eu acordo de madrugada pra orar. E o sonho me fez acordar antes do meu horário. E eu fiquei aquela inquietação, mas uma inquietação boa, sabe? Aquela inquietação que meu pai do céu. E aí eu perguntei bem assim, na mesma hora, pai, por que um círculo? E ele respondeu: porque o círculo é indestrutível, ele não tem fim, não tem como destruir. E eu perguntei: por que o amarelo? Esse ele não me respondeu ainda. Também não pode ter tudo, né? Ele não me respondeu ainda, porque brilhava, era um brilho lindo, sabe? Dá pra ver que era ouro brilhando e brilhava por baixo do círculo, aquele. Nossa, era muito lindo, muito lindo. Vocês não conseguiram visualizar o quão lindo era. Eu perguntei o porquê do dourado embaixo do círculo, ele não me respondeu ainda. E o que eu te e quando tá, enquanto eu orava em línguas cada vez mais alto no sonho, eh, uma voz ecoava: "Vida de oração", uma voz não, a voz de Deus, né, "Vida de oração, vida de oração". E quando eu acordei, continuou ecoando na minha cabeça: "Vida de oração, vida de oração". E aí eu entendi que era o título desse vídeo de hoje. E com muito carinho eu quero te chamar a atenção a isso, para uma vida de oração. Porque muitos cristãos, nós cristãos, né, a gente faz tudo na igreja, a gente serve na igreja, a gente está ali todos os dias pontualmente, em dia de culto, né. Se nos pede um favor, a gente faz. Se é dia de programação especial, estamos lá ajudando ou e servindo, né. E dentro da igreja a gente faz tudo o que é para ser feito. Só que quando chega dentro de casa, a nossa intimidade com Deus fica de lado. E na verdade é o contrário, né, primeiro nós somos uma igreja dentro de casa, temos que ter uma vida de oração dentro de casa, uma vida de intimidade dentro de casa, no nosso secreto. E às vezes é o que menos está acontecendo. As pessoas estão achando que ir para a igreja salva, as pessoas estão achando que servir na igreja salva, estão achando que só porque todo o dia de culto está lá presente, sentam no banco, abre a Bíblia, orou, louvou, deu glória a Deus, né, louvando, vai para casa, isso salva? Não, amor. Tem que ter uma vida íntima de oração com Deus em casa. E eu quero ler aqui Mateus 6,6, que fala assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui nesse texto não fala literalmente que é para entrar no quarto, mesmo que esteja escrito quarto, né?
O quarto simboliza o secreto. Ou seja, por quê? Muitas pessoas, eu vou explicar, né, na minha forma de explicar. Muitas pessoas adoram orar em lugares públicos, né, orar, vamos supor, se tá ali em um culto de jovens, alguém vai: "Ei, ora aqui", vai lá e faz aquela oração, linda, né, e adora mostrar que sabe orar, só que quando chega em casa, não ora, ou seja, só gosta em orar em lugares públicos para mostrar que sabe orar. Entendeu? Para mostrar, para ser bem visto, "Nossa, olha como é que essa pessoa ora", e que não sei o que lá. Mas se você vai olhar o secreto dessa pessoa dentro de casa, não tá sendo assim tão fervorosamente, entende? E é por isso que aqui fala, né, que ao orarmos devemos entrar em nosso quarto, que é um lugar secreto, ou seja, pode ser qualquer lugar, pode, né, enquanto você tá no trabalho, tá no seu secreto ali orando, né, enquanto você tá arrumando a tua casa, tá no seu secreto orando, né. E eu também queria ler aqui para vocês Mateus 7, 21 ao 23, que fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, obediência. Não está escrito obediência aqui, estou falando que a vontade é a obediência, né? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, você pode ser o melhor servo na igreja onde você congrega. Você pode ter o melhor cargo ministerial. Você pode ser, assim, o melhor pastor quando tá em cima do púlpito. Você pode ter as melhores palavras, as melhores, sabe. Você pode ser o melhor ministro de libertação, você pode ser o melhor profeta de onde você mora, mas se você não tem intimidade com Deus, amor, lá num dia ele vai te falar: "Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço". Isso aqui diz muito sobre intimidade, porque vamos supor, a melhor amiga, né, quem tem melhores amigos, vocês conversam sobre tudo, correto? Vocês contam o que acontece, têm intimidade em contar e dividir. "Poxa, aconteceu isso e isso na minha vida. Nossa, que aconteceu isso. Nossa, fulano me falou isso, acredita? Ai, que meu marido fez isso, não sei o que lá". Mas tem conversas que você não tem que falar com uma pessoa terrena, é só com Deus. E a intimidade com Deus, o que também fala muito sobre aqui nesse texto, é sobre isso, é você ser amigo, ser íntimo, ser sincero, ser verdadeiro. "Pai, olha, aconteceu isso e isso hoje, você acredita? Não, mas também fulano falou isso, isso. Ai, pai, mas eu também errei, eu falei isso, isso e isso. Poxa, hoje meu marido me deixou chateada, pai. Aconteceu isso, isso, isso". É conversar, é você ter a certeza de que Deus está te ouvindo, é você ter a certeza de que o Espírito Santo é o seu melhor amigo, é você ter a certeza de que tem alguém acolhendo as suas lágrimas, tem alguém acolhendo as suas angústias, né, suas frustrações. E essa é a intimidade com Deus, é a gente ser, vamos dizer assim, nu, né, na presença dele, não ter capa, não ter muros, sabe. É você ser você na presença dele. Eu costumo dizer que eu converso coisas com Deus que eu jamais, nunca conversaria com ninguém. Nunca, não tem condição, não tem condição. É coisa, assim, muito íntimas, muito profunda, e eu jamais teria coragem de falar para alguém terreno. E eu amo isso, eu amo esse fato de eu poder falar com Deus, de eu poder contar para Ele, assim, o meu íntimo mais profundo, aquilo que eu tenho vergonha de falar com pessoas terrenas, até que aquelas pessoas que eu considero, assim, mais íntimas, não tem como. Tem assuntos na minha vida que eu só consigo falar com Deus. E é sobre isso, é a intimidade, né, você gerar um tempo de intimidade, é você gerar uma confiança em Deus, né. E com esse sonho, eu fico quando depois que eu acordei, eu fiquei ali muito tempo refletindo sobre esse sonho, porque foi um sonho muito forte. Às vezes a gente contando assim, vocês não consegue visualizar o quão forte foi, né. Mas era, assim, muitas pessoas em um círculo, né, que é como se fosse uma aliança indestrutível, né, não tem fim. E elas oravam, assim, fervorosamente, assim, alto, cada vez mais alto, e pessoas orando em língua, e era aquela coisa linda de se ouvir, só as vozes, sabe, aquela coisa linda.
E esse sonho me fez muito refletir, me fez refletir muito. Imagina se todos os cristãos orassem, né? Se todos os cristãos tivessem uma vida de oração ativa, uma vida de oração sincera, uma vida de oração contínua, gente, tanta coisa seria evitado. E muitas vezes as pessoas falam bem assim: ah, eu tava com tanto sono que eu só deitei e dormi. Mas será que quando você deitou e dormiu, você simplesmente só deitou e dormiu ou você mexeu um pouco no celular para fazer alguma coisa? Será que esse um minuto que você não mexeu no celular, você não poderia ajoelhar um minuto para orar? Nem para agradecer a Deus ou pedir proteção sobre a noite sobre a noite que você é aquela noite que você ia dormir, né? A noite que estava se iniciando. Nós, seres humanos, temos muito costume de dar desculpa para tudo, justificar tudo, entende? E eu me corrijo muito nisso também. Tem vezes que eu tô assim mesmo cansada, sabe? Nossa, essa madrugada mesmo, meus amigos, se eu contasse, assim, tem dia que minha carne tá destruída mesmo. É porque eu também entreguei um jejum hoje, então ontem foi o último dia de jejum, eu estava assim, eu estava caminhando pela glória de Deus, porque minha carne estava destruída. E eu estava assim exausta, 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 exausta. E mesmo assim eu penso, se eu consigo andar, eu consigo ajoelhar. Antes de dormir eu falei, não, eu consigo ajoelhar. Sabe por quê? Porque eu acho que 1 minuto, 2, 5, 10 não é nada. A gente perde esses minutos muito fácil mexendo no celular. Será que estamos priorizando o celular do que priorizando a Deus? Muitas pessoas acham que idolatria na Bíblia é sobre imagens. Não. Idolatria que diz na Bíblia, né, ídolos, é sobre tudo aquilo que você coloca à frente de Deus, acima de Deus. Você acorda, a primeira coisa que você faz, você mexe no celular, ao invés de você ajoelhar e orar. Você vai dormir, ao invés de você ajoelhar e orar, você mexe no celular. O tempo vago que você tem, você prefere mexer no celular. Assim, idolatria não é sobre imagens, tá? Idolatria é sobre muitas coisas. Tudo o que a gente faz como nosso ídolo, que é aquilo que a gente prioriza na nossa vida, que estamos colocando à frente de Deus, aí já é a idolatria. O inferno é extremamente organizado. Satanás não brinca de ser Satanás, enquanto os cristãos estão brincando de ser cristãos. Enquanto os cristãos brincam de ser crente, Satanás ri. Ele ri, tá? E ele aproveita disso. Então, que possamos ter uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Falar com Deus é a melhor coisa do mundo. É assim, é relaxante. Parece que a gente tira um peso das costas. É maravilhoso. Na Bíblia diz assim também: orai e vigiai, né? Porque devemos orar e vigiar. Vigiar e orar. Porque não adianta a gente orar, 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 jejuar, jejuar, jejuar e não vigiar. Entende? Cair em toda cilada, né? Vem uma cilada aqui, opa, não vigiei, tá caindo na cilada, né? E esse versículo fala, eu não vou falar, não vou conseguir falar perfeitamente ele, mas ele é vigiar e orar, né? Enquanto o espírito tá forte, a carne é para uma tentação, a carne é fraca, alguma coisa assim. Mas eu vou colocar aqui a passagem, depois vocês procurem, né? Mas é sobre isso, né? Porque o espírito pode até estar forte, mas a carne é fraca. Tem gente que brinca muito com a carne, ah, não, eu não caio nisso não, eu estou firme. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo, é vigiar. Vigiar. Vigiar quer dizer você estar sempre atento espiritualmente, né? Seja atento espiritualmente. Não fique achando que você é forte, não, porque quanto mais a gente acha que é forte, mais fracos somos. Entende? E é com muito carinho que eu faço vamos dizer que um alerta, né? E os cristãos possam orar continuamente, continuamente, que possamos perseverar na oração. A oração é tudo. A oração é aquilo que o inimigo mais trabalha para que não aconteça, porque estamos conversando diretamente com Deus e ele faz de tudo para não deixar você conversar diretamente com Deus. Então, persevere, entendeu? Pensa, não, eu vou orar, eu preciso orar, eu tenho que falar com meu pai. E para aquelas pessoas que falam bem assim, que não sabem orar, olha, muitas pessoas acham que orar a Deus é palavras assim,
palavras lindas, né, palavras difíceis. Não, porque para impressionar Deus na oração tem que falar a palavra soberano Deus. Não, gente, intimidade. Quando estamos conversando com uma pessoa íntima, nós falamos, somos sinceros, somos nós mesmos, correto? Então, quando você for falar com Deus, fala: Pai, olha, eu quero conversar com o Senhor, mas eu ainda não sei como orar da forma que te agrada e que o Senhor se sente adorado, mas me ensina, eu quero aprender. E conversa com ele, fala: olha, pai, hoje aconteceu isso e isso no meu trabalho, nossa, eu fiquei tão chateada, mas eu também errei. Nossa, pai, tá acontecendo isso, isso, isso aqui em casa, você acredita? Nossa, me ajuda, me dê sabedoria para que eu possa lidar com essa situação. Seja sincero, seja sincero. Deus só exige sinceridade, ele só exige um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro dos seus, entende? Ele quer ter um relacionamento de pai e filho, ele quer te ouvir como uma filha, como um filho, ele quer falar: olha o meu filho falando comigo, desabafando comigo, confiando em mim. Dê esse gosto a Deus. Nós nascemos para agradar a Deus, nós nascemos, a nossa vida só faz sentido quando estamos adorando a Deus. A nossa vida só faz sentido quando estamos aos pés de Cristo. Então, seja verdadeiro com Deus. Não precisa ter vergonha de que não sabe orar. Vai no seu secreto, quando você estiver sozinho na sua casa, ora a Deus, conversa com Ele, entende? Não precisa ter vergonha não, menina. Cuidado com essa vergonha aí em excesso, hein? Tá bem? Então, vamos orar em prol disso? Em nome de Jesus. Olha, uma vez eu ouvi uma frase bem assim: o culto não é para ser assistido, o culto é para ser cultuado. Ou seja, a oração que eu faço no final dos meus vídeos, eu não quero, o meu desejo não é que você só me veja orar. O meu desejo é que você feche seus olhos e ore junto comigo. Porque se eu faço essa oração, eu faço por você, eu faço por mim, eu faço por nós, e eu faço com muito amor. Então não só me olha, não só assista como se fosse uma oração qualquer. Feche seus olhos e ore junto comigo, entende? Recebe a sua oração em nome de Jesus, tá bem? Então, oremos. Senhor Deus, Pai eterno, santificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer pela misericórdia que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua graça, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Pai, uma fome e sede de Ti no coração de quem está me ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo, Pai, uma ferida de fome e sede de Ti, Senhor, no coração dessa pessoa. Pai, que essa pessoa tenha uma sede, Pai, de conversar com o Senhor. Que essa pessoa tenha sede, Pai, de estar em Tua presença, em nome de Jesus. Que ela reconheça, Pai, que só aos Seus pés a vida dela faz sentido, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro com essa pessoa, Senhor. Vai de encontro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amarre ela aos seus pés, meu Deus, para que ela não sinta, Pai, prazer mais nas coisas, Pai, nas coisas mundanas, meu Deus, que ela não sinta prazer, Pai, nas coisas carnais, Senhor, mas que ela sinta o desejo, Pai, e o prazer de estar em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, derrama sabedoria sobre aquelas pessoas que querem aprender a orar, Pai, que querem aprender a Te adorar, Pai. Pai, assim como o Senhor fez comigo, Pai, derrama sobre ela graça, meu Deus. Derrama sobre ela discernimento, Pai. Derrama sobre ela sabedoria para que ela possa, Pai, saber como se dirigir a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, sem vergonha, sem receio, sem medo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço e te agradeço do fundo do meu coração. Amém. E é isso. Até mais.